Faz quase um ano que eu e a minha esposa deixamos o Brasil rumo a Portugal com o visto de nômade digital. E o que eu vou contar pra você aqui hoje, se depois de todo esse tempo valeu a pena, se não valeu a pena, o que a gente avalia aí depois desses quase um ano que se passou. Eu acho que o principal ponto, né, eu não sei se você já aplicou o visto, se você tá aplicando, tá esperando a resposta nesse momento, se você ainda tá pensando, né, em que tipo de visto vai funcionar pra ti, mas um dos principais requisitos que existe hoje é que o nômade digital é uma pessoa que ela trabalha de forma remota para países fora de Portugal. Ou seja, pode ser alguém que seja CLT, pode ser um empresário, um freelancer, um autônomo. Tem várias pessoas aí que se encaixam nesse perfil e tem que ter ali uma renda superior a 4 vezes o salário mínimo português. Só de pensar nisso, quando você tem esse tipo de renda, esse tipo de trabalho, provavelmente você não vai imigrar pensando em conseguir um emprego melhor aqui ou ter acesso a coisas que você não tem no Brasil em questão financeira, como comprar uma casa, um carro, um celular novo, coisas do tipo. Do que eu estudei, de tudo que eu vi, o custo médio de vida no Brasil de um certo step, ele é menor ou muito parecido com o custo de vida de Portugal. Então, considerando ali que você vai pagar um arrendamento, que você vai pagar um carro, mercado, todas essas coisas aí, você converte aquilo vezes 6 e pouco, você vai ter ali um custo muito aproximado do que você teria de gasto no Brasil. Então, muitas vezes a gente vê vários vídeos aqui no YouTube, tipo assim, Nutella aqui compensa super, mas quando a gente vai ver outras coisas, o preço ali é muito parecido, se não mais caro do que no Brasil. Então, o que eu vou trazer para você aqui, né, fora essa análise aí das custas, né, é todo o processo de decisão também. Acho que o principal ponto, eu, né, e a minha esposa, a gente não veio do Brasil pensando justamente em conseguir um emprego melhor, em conseguir ter acesso a coisas diferentes, até porque a maior parte das coisas tem um custo muito similar. A gente já tinha uma casa, um carro, eu tenho meu negócio ali rodando no Brasil, e o que a gente realmente queria era viver uma experiência diferente. Então, já tinha vindo outras vezes para a Europa, não especificamente Portugal, mas diferente do Brasil, eu morava ali em São Paulo, se eu quiser atravessar São Paulo é 1 hora e meia, se eu quero ir para outro estado ali, pro Rio de Janeiro são 5 horas de carro, se for avião ali, é rápido, mas é caro. Tem um outro lado que compensa muito, então quando eu penso que aqui de Portugal eu consigo com 2 horas e meia, tá em outro país, em outra capital de outro país, de carro com 5 horas eu tô lá em Madrid, é uma coisa que me apetecia muito, né, a minha e minha esposa, a gente gosta muito de viajar. Então você ter acesso a esses outros países de forma tão fácil, né, com voos que nesse ponto são muito baratos mesmo, muito mais barato você voar aqui internamente na Europa do que no Brasil. De carro, né, a gente consegue pegar o carro aqui e ir para vários lugares ali, tanto em Portugal, quanto na Espanha, quanto na França, de uma forma muito tranquila, com estradas muito boas. Então foi uma coisa que eu avaliei muito no meu processo de decisão, e eu falei, cara, eu particularmente gosto muito da Europa e eu queria ter essa facilidade de conseguir visitar. Então, quando você tá no Brasil, você fala, pô, quero ir pra França, quero ir pra Roma, quero ir pra Londres, quero ir pra qualquer lugar. Às vezes, você tem que juntar dinheiro 1 ano ali pra conseguir fazer uma viagem dessa, coisa do tipo, que é muito caro a ida e a volta, então você tem que fazer ali valer a pena. Quando está aqui, não. É um custo muito menor. A gente consegue ali, de fato, fazer várias pequenas viagens ao longo do ano, curtir muito mais, aproveitar os lugares. Então, tudo isso é um fator decisivo ali para mim tomar a atitude de aplicar para o visto de nômade digital. O que eu queria, de fato, era como se fosse aquele episódio lá de Chaves em Acapulco, né? Aquela temporada fora, né, do contexto. Não sei hoje se eu vou voltar para o Brasil ou não. Acredito que sim, no futuro. Eu gosto muito do Brasil, mas eu queria ter essa experiência na minha vida. Queria muito, eu sempre pensei muito nisso, né? É melhor eu me arrepender de ter ido pra Portugal e falar, pô, não foi tão legal, valia mais a pena ficar no Brasil, do que daqui 30, 40, 50 anos eu falar, nossa, tive a oportunidade e não fui. Então tinha todos os meios pra isso e desisti de aplicar ali por insegurança. Então eu acho que esse é um fator muito fundamental pra você avaliar. Será que você não vai se arrepender de não vir pra Portugal? Porque, de fato, talvez eu me arrependesse de ter deixado de lado essa oportunidade. Quando a gente entra agora na parte do visto, acho que um dos principais pontos é que eu apliquei no ano passado, vai fazer quase um ano, hoje já tem muito mais conteúdo na internet, mas o visto de nômade digital é um visto recente e tem muito pouco conteúdo. Então a gente vai ver poucas pessoas falando as mesmas coisas em questão só de requisitos e tudo mais. Eu sentia muita falta de saber a experiência das pessoas, como foi, qual foi a dificuldade, como eles conseguiram comprovar algumas coisas ali que saem um pouco do papel. Então, pô, tem gente que tem uma empresa, mas vende serviço,
isso, o outro vende produto. Tudo isso são pontos que às vezes traz insegurança pra gente na hora de aplicar o visto. Eu mesmo deixei de aplicar o visto em um certo momento por insegurança, e no final das contas eu acabei pagando uma assessoria, porque no final eu apliquei o visto ali em 2, 3 dias depois de colocar em prática as coisas da assessoria, valeu muito a pena. Eu já tinha basicamente todos os documentos, 99%, mas eu tinha um medo ali de dar algum BO, de perder o dinheiro à toa, coisa do tipo. Então, não tô fazendo nenhum merchan de assessoria aqui. Até se alguém quiser patrocinar o canal aqui, fica à vontade. Tem o meu contato aí embaixo. Quando a gente pensa em assessoria, é um ponto de segurança. E a gente colocar em prática aquilo que a gente tá ali na teoria. Então, não me arrependo, foi super prático pra mim. Eu realmente falava 2, 3 documentos ali. O meu visto demorou muito tempo pra ser aprovado, porque foi uma leva ali que eu acho que deu azar, porque naquela época tava um boom do visto de procura de trabalho, então demorou todos os dias possíveis ali pro meu visto ser aprovado, mas só que ele foi de primeira, não teve nenhuma refação, não pediram nenhum documento adicional, nenhuma comprovação adicional, então, assim, fora esperar, foi tudo ótimo, foi tudo bem, né, demorou muito, mas chegou tudo certo, na hora que chegou, cumpri minha passagem, vim pra cá, não teve nenhum problema quanto a isso. Agora, quando eu cheguei aqui, aí foi uma questão bem diferente, porque uma coisa é a gente estar no Brasil, na cidade onde a gente mora, com as pessoas próximas, então família, pais, amigos, sogros, tios, tias, colegas, enfim, tem toda uma rede ali, na maior parte dos casos, de apoio para várias coisas, pro seu cotidiano, para você, tem vários eventos ali que você está acostumado a ir, aniversários, tudo isso, e tudo isso deixa de existir quando você chega aqui. Então você chega aqui, você tem que reaprender tudo. Você chega aqui com uma casa que você nunca viu, com pessoas que você nunca viu, é o mesmo idioma, mas não é, então muitas vezes tem gente que fala, eu não entendo nada, então é muito diferente, mesmo as pessoas que você entende, às vezes soltam várias palavras ali que a gente não entende, realmente é o mesmo idioma, mas é completamente diferente, é um outro tipo de povo, de pessoas, né, não tem aquele calor do Brasil, tem várias pessoas que falam aí sobre xenofobia, eu particularmente não tenho mal a falar de ninguém, nunca fui maltratado aqui em nenhum lugar, lógico, tem pessoas como no Brasil que são mais grossas, menos grossas e assim por diante, isso tem em qualquer lugar do mundo. O período de adaptação foi um período meio conturbado, porque você tá num lugar novo, ambiente novo, pagando 6 vezes mais caro em tudo. Um dos principais requisitos do Nômade é que ele tenha receita oriunda de fora de Portugal. Então no meu caso eu tinha receita 100% ali em real. Tinha um pouco de dólar também, mas quase tudo em real. E tudo vezes 6. Então, você vai no mercado, você vai no IKEA, que tem um monte de vídeo aqui, você vai em qualquer lugar comprar qualquer coisa, é vezes 6. Quando você compra qualquer coisa vezes 6, aí começa a doer. Não tem nada, né, que o pessoal fala, você tá em Portugal, você tem que pensar em euro. Acho que no nosso caso não é muito bem assim, porque como a gente tá recebendo em outra moeda, tudo é convertido. Então, por isso Portugal fica tão caro para quem vem com visto de nômade digital. Porque você vai comprar uma coisa que é €1, no Brasil isso aqui não custa R$1. Só que não é um euro, né, são R$6 que tá convertendo. Então isso durante muito tempo foi um problema muito grande para mim. Já sabia fazer tudo vezes 6,30 na época de cabeça, até que isso começou a realmente ficar insustentável, né? Porque tudo você começa a achar tudo caro, você começa a falar, pô, será que vale a pena realmente estar aqui, né? É que a gente tá pagando tão caro por tudo. Até que eu acabei conhecendo algumas pessoas, conversando em tudo e abrindo a minha cabeça ali e eu pensei, cara, o negócio é 100% digital. Agora que eu já estou em Portugal, eu posso ter clientes em Portugal. Então esse é um ponto muito importante dentro do visto de nômade. Para você tirar o visto, você não pode ter renda em Portugal. Agora, a partir do momento que seu visto foi emitido, você já pode ter renda em Portugal, abrir um negócio em Portugal e realmente começar a faturar em euro aqui em terras lusitanas. Então, o principal ponto aqui foi pegar o modelo de negócio que eu tinha no Brasil, adaptar a Portugal e começar a faturar em euro. E isso, assim, sem dúvidas, foi o que mais valeu a pena até esse momento, porque aí você realmente começa a viver um para um. Aí as coisas começam a ficar ali realmente com um custo muito mais acessível, você começa a entender de fato como a Europa e Portugal começa a ficar atrativo para ti. Só que diferente do Brasil, a gente tem que se adaptar à cultura, ao método ali de prospecção, a tudo isso para conseguir captar as pessoas aqui em Portugal e conseguir transferir toda essa receita para cá. Então, depois da gente falar expectativa de como foi chegar aqui, de como foi esse baque financeiro. Será que valeu a pena mudar para Portugal? Hoje eu falo que valeu muito a pena, porque hoje eu tenho a minha empresa no Brasil ainda faturando em real, eu tenho essa empresa
o mesmo negócio faturando em euro aqui em Portugal agora. Ou seja, mesmo que no futuro eu fale, putz, cansei de Portugal, quero voltar pro Brasil, eu tive um aprendizado muito grande aqui, que foi conseguir ter uma fonte ativa, né, de faturação em euro. Uma das minhas metas depois de ter chegado aqui em Portugal, eu falei, eu vim para Portugal, um dos motivos principais foi ter acesso a conseguir viajar, né, para outros países. E é isso que eu tô vivendo agora. Então sempre que eu posso, eu viajo para um país, viajo para um lugar que de novo que eu não conheço, seja de carro, seja de avião, é realmente aproveitar o porquê, né? Eu acho que o porquê você tá vindo para Portugal é uma coisa muito importante. Então antes de pensar, pô, vale a pena, não vale a pena, aquele cara disse isso, aquela pessoa disse isso, por que você quer vir para Portugal? Ah, quero vir para Portugal para ficar rico. Tem muita gente talvez tenha esse sonho, mas talvez, né, seja tão difícil quanto no Brasil. Aqui tem muitos impostos, tem muito daquilo, então quando a gente chega aqui, a gente tem todo um baque, porque você, né, no Brasil você conhece tudo, você vai conhecendo ao longo do tempo. Se você tem uma empresa, você vai conhecendo o que é o meio, o que é o simples, o que é o lucro presumido. Quando você chega aqui, você não conhece nada. Então você vira um total leigo, ou você bate a cabeça, ou paga alguém pra te ensinar, ou paga alguém pra fazer pra ti. Então é um ponto aí que a gente precisa refletir. Agora, se você veio por segurança, pra você ter um ar mais limpo, pra você poder viver numa cidade tranquila, criar seus filhos com paz, por vários desses motivos, eu vou dizer que não tem nem o que pensar, realmente vale a pena. Agora, eu acho que o principal ponto é a gente não romantizar, né, Portugal como a terra dos sonhos, é você se planejar, entender o porquê você quer ir, se faz sentido, e você fala, faz sentido. Se você tá na dúvida, será que eu vou me arrepender de não ter ido? Será que eu vou me arrepender de deixar essa oportunidade passar? Se a resposta for sim, pra mim é simples. Vai viver o seu dia, né, de Chaves em Acapulco ali em Portugal, aproveitar essa oportunidade, conhecer o máximo de lugares, aproveitar muito a cultura, comer bastante pastel de nata enfim. Mas quando a gente tá falando de empreender aqui, aí sim, todo mundo que eu vejo vídeo aqui no YouTube, os brasileiros que deram certo em Portugal e que não ficam falando, ah, Portugal acabou, Portugal isso, aquilo, são pessoas que estão empreendendo. Ou a pessoa começou a empreender criando conteúdo, ou a pessoa abriu uma empresa aqui, aprendeu uma função aqui, depois abriu a empresa dela. Então esse é um ponto muito importante. Cara, você quer se dar bem em Portugal, você quer crescer, você quer, cara, construir muito aqui em Portugal? Empreenda. Eu tô fazendo isso hoje, é a melhor coisa. Já fazia no Brasil, já era a melhor coisa que eu podia fazer por mim no Brasil. Aqui em Portugal também é a melhor coisa que eu posso fazer por mim. E eu criei uma newsletter chamada Passos de um Nômade Empreendedor, onde eu vou compartilhar de fato tudo que eu tenho vivido nesses 12 meses aqui, coisas, caminhos, scripts, tanto para você que provavelmente vai sofrer aí com a mudança do euro, então como que eu pago menos IOF, como que eu faço isso, como que eu faço uma transação de algum jeito, coisas que às vezes não ranquearia bem aqui em algum vídeo do YouTube ou coisa do tipo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e me conta aí como que tá a sua rotina hoje, o que que você tá fazendo aí, em que fase você tá da aplicação do seu visto. Comenta aí que eu vou responder com o maior carinho aí de todos e te vejo, até a próxima.